Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo, amém. Meus irmãos, a palavra profética liberada neste dia chamado hoje, na data de 22 de maio de 2024, encontra-se no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: pois todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Assim diz o Messias, do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos repetir a palavra de Deus para que fique bem gravada em nossa mente e em nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: pois todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, pedindo sabedoria, discernimento e entendimento dentro da palavra da verdade, que são as Escrituras Sagradas de Deus, eu tenho a honra e o privilégio de receber um pouquinho, mais um pouquinho, porque eu sou fraquinho, meus irmãos. Se Deus me dá muita sabedoria, eu piro. Então, é menos que um grão de areia que eu recebo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, analisando esse texto maravilhoso, um texto profético, que o Senhor Jesus nos diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Pois todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus tem um batalhão com milhões, bilhões de anjos, meus irmãos. E tem até os anjos caídos, que se transformaram em demônios. Porém, eles são anjos de Deus. Porém, foram expulsos do reino de Deus porque se rebelaram contra Deus, mas não deixaram de ser anjos. Satanás é um anjo, porém se transformou em demônio, porque a ambição, a inveja e o egocentrismo fez ele ser destituído, pois ele era um anjo de luz, um anjo com muito, que Deus amava ele muito. Porém, existe um anjo bem maior, que nem é anjo, é o próprio Deus, é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Messias e o Filho de Deus. O próprio Deus que se fez carne para habitar em nós e sentir o que a nossa carne sente, para ele poder entender por que nós somos pecadores. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, falando dos anjos de Deus, anjos e demônios, que são tudo criaturas de Deus, porém os demônios foram anjos destituídos, expulsos do reino de Deus. Vamos falar. A palavra de Deus nos diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Pois todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Amém, meus irmãos? Irmão, existe o anjo da morte, existe o anjo da cura, existe o anjo da prosperidade, o anjo da enfermidade, o anjo da tribulação, o anjo da salvação, o anjo da serenidade. Existe um batalhão de anjos de Deus. E quando, meus irmãos, Deus envia um anjo para provar a tua fé, para saber se você realmente coloca Deus em prioridade em tua vida, irmão, a melhor coisa que você tem que fazer é sempre estar confessando o nome do Senhor Jesus Cristo como o único pastor e suficiente salvador de nossas vidas. Pois não existe outro pastor, meus irmãos. Não existe. O único bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito bom nós falarmos: ah, Jesus Cristo abriu essa porta de emprego para mim. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu consegui fazer isso. O Senhor Jesus Cristo me curou de tal enfermidade. O Senhor Jesus Cristo me deu o livramento de morte.
o Senhor Jesus Cristo abriu aquela porta de emprego para mim. E sempre, meus irmãos, eu aprendi que nós não devemos desejar a paz do Senhor Jesus Cristo apenas a membros de algumas denominações, algumas casas de orações, entendeu? Nós devemos desejar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, seja eles cristãos, seja eles católicos, seja eles espíritas, porque quando nós desejamos a paz do Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa que nós falamos: tenha um bom dia, que Deus te abençoe, que tudo corra bem na sua vida. Por isso nós devemos cumprimentar a todos os irmãos, seja até o ateu. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão. E dessa forma, você vai estar confessando o nome do Senhor Jesus Cristo diante dos homens. E quando algum anjo de Deus for enviado contra ti, Jesus Cristo se levantará e confessará o teu nome diante dos anjos de Deus. Falará o seguinte: este aí não, este aí é meu, ele confessa o meu nome, então eu reconheço ele. Não toca, não mexe e nem machuca, porque eu ando sobre as águas, eu ressuscito morto, eu curo o leproso, eu faço o cego tornar a enxergar, eu faço o paralítico andar. Então quem são vocês, anjos? Pois eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos repetir a palavra de Deus para que fique bem gravada em nossa mente e em nosso coração. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. É a palavra liberada, a palavra profética liberada no dia 22 de maio de 2024. Assim nos diz a palavra do Senhor: pois todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Então, meus irmãos, que vocês recebam o entendimento que eu quero passar através dessa mensagem neste dia chamado hoje. Porque quando você se deparar com o anjo de Deus, você pode ficar tranquilo. Se você anda confessando e professando a tua fé no Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que veio, que deu o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que todo que nele cresce fosse curado, libertado, perdoado e alcançasse a salvação das suas almas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, no demais, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais no coração de cada irmão. Desejo a todos um ótimo dia de serviço. Quem estiver de folga, uma boa folga, um bom descanso. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Deus de Israel nos proteja com o teu amor, com a tua paz e com a tua proteção. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.